A salvação da família. A promessa de Deus. A maioria das coisas tem sua unidade básica e a unidade para a salvação é a família. Descobrimos na Bíblia que Deus faz muitas promessas com relação aos seus tratos com os homens. Se conhecermos estas promessas, seremos grandemente beneficiados, caso contrário, sofreremos a perda. A promessa que Deus dá com relação à salvação toma uma família, não um indivíduo, como a unidade básica. Os novos crentes devem ser lembrados disso, pois muitos problemas serão resolvidos e eles serão grandemente beneficiados. A unidade da salvação. Quando a Bíblia fala de vida eterna, sempre toma um indivíduo como a unidade, ela nunca toma uma família como unidade. Mas quando trata da salvação, realmente toma a família ao invés do indivíduo. Devemos ver que a unidade da salvação é a família enquanto que a unidade da vida eterna é o indivíduo. Desejamos gastar algum tempo examinando um certo número de versos das Escrituras a fim de nos convencermos do fato de que a salvação é para a família. Então poderemos ir a Deus e suplicar pelas famílias de acordo com sua palavra. Nosso caminho. Esperamos que no futuro não tenhamos que gastar muitíssimo tempo tentando salvar os filhos nascidos em nosso meio, tentando trazer nossa segunda geração de volta do mundo. Todos os que nascem em nossos lares segundo a carne devem também nascer dentro de nossos lares segundo o Espírito. Não devemos perdê-los ano após ano e depois ter de salvá-los de volta mais tarde. Para nós não é o bastante colocá-los no mundo, também devemos levá-los ao Senhor. Se os irmãos e irmãs forem convencidos disso, teremos tantos filhos salvos quantos nascerem. O Senhor os tem dado a nós. Como podemos permitir que eles vão embora sem serem salvos? Devemos salvá-los de volta do mundo? Gastaremos muito tempo se deixarmos todos estes pequenos peixes voltarem ao mar e tentarmos pegá-los mais tarde. Não, estes pequenos peixes devem permanecer com os maiores. Se a igreja deva ter ou não uma segunda geração depende grandemente do fato de nossos filhos pertencerem ou não ao Senhor. Eu desejo que os irmãos e irmãs possam ver a importância desse assunto. Se perdermos os que são nascidos para nós, logo não teremos uma segunda geração. Mas se geração após geração continuar, junto com os novos acréscimos de fora, então a igreja se tornará extremamente forte. O princípio básico da Bíblia é que a salvação de Deus é para a família. Examinemos agora as provas no Velho e no Novo Testamento. Exemplos do Velho Testamento. A casa inteira entrou na arca. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis 7:1. Enquanto a arca se preparava, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. 1 Pedro 5:20b. A arca não era para uma pessoa, era para toda a casa. A Bíblia afirma que o homem não era justo diante de Deus, mas em nenhum lugar ela registra que os filhos e noras de Noé eram justos. Só Noé foi mencionado como um homem justo. Todavia, quando Deus preparou sua salvação para Noé, ele ordenou que toda a sua casa entrasse na arca. A arca usou a família ao invés de um indivíduo como sua unidade. Novo crente deve trazer toda a sua família para a arca. Você pode orar: Senhor, coloquei minha fé em Ti. Agora eu peço a Ti que tragas toda a minha família para dentro, pois Tu disseste que toda a minha família pode entrar. Deus respeitará a sua fé e fará sua casa inteira entrar. Uma família inteira foi circuncidada. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua semente. Com efeito será circuncidado nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. Gênesis 17:12-13. Deus chamou Abraão e fez um pacto com ele para fazer dele e de sua casa seu próprio povo. O sinal do pacto foi a circuncisão. Todos os que eram circuncidados pertenciam a Deus. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse toda a sua casa, os que eram nascidos em sua casa como também os que foram comprados por dinheiro.
Assim a promessa da circuncisão não foi dada apenas a Abraão, foi dada à casa de Abraão. A circuncisão tinha a família como sua unidade de operação. A promessa de Deus era para toda a casa de Abraão, não apenas para Abraão sozinho. Um cordeiro pascal para cada casa. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. E tomarão do sangue, e pô-lo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Êxodo 12, 3 e 7. Cordeiro pascal era definitivamente para a família, não para um indivíduo. Assim podemos ver quão importante é a família aos olhos de Deus. O cordeiro era morto não apenas para uma pessoa, mas para a casa toda, e seu sangue era colocado na porta para que a família fosse protegida. O anjo destruidor passaria por cima da casa que tinha o sangue na porta. Quão maravilhoso que a salvação que o Senhor Jesus Cristo preparou é como o cordeiro pascal para a casa toda. A família deve comer o cordeiro e aplicar o sangue. A família inteira recebe a salvação do Senhor. O sacerdócio é para a família. Sacerdócio que Deus prometeu também foi para a família. Então disse o Senhor a Arão, tu, e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. Números 18:1. E isto será teu, a oferta alçada dos seus dons com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos, e a tuas filhas contigo, as tenho dado por estatuto perpétuo, todo o que estiver limpo na tua casa as comerá. Números 18:11. Deus deu todas as ofertas movidas do povo à casa de Arão, não só a Arão, porque a família inteira foi aceita por Deus. A casa de Arão, não Arão sozinho, foi designada para serem sacerdotes. O sacerdócio estava dentro da casa. Uma família salva sob um cordão escarlate. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, mas qualquer que estiver contigo em casa o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Josué 2:19. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem na casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Josué 6:17. No caso de Raabe, a prostituta, a casa inteira também foi salva. Por quê? Porque ela escondeu os mensageiros. Deus deu a ela um sinal, ela deveria amarrar um cordão escarlate em sua janela, todos os que estivessem na casa seriam poupados do morticínio. O resto dos habitantes de Jericó devia ser morto. A salvação estava num cordão escarlate. Esta salvação não salvou apenas Raabe, mas também sua família toda. Assim o alcance da salvação é muito claro, é para a família. No capítulo 2 de Josué, vemos a promessa, assim foi a prática. A casa inteira de Raabe foi salva. Bênção sobre a casa. E ficou a arca do Senhor em casa do Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou-o. Senhor a Obed-edom, e a toda a sua casa. 2 Samuel 6:11. A bênção de Jeová no Velho Testamento também era para a família. Enquanto a arca permaneceu na casa de Obed-edom, o Senhor o abençoou e toda a sua casa. A unidade da bênção é a casa, não o indivíduo. Eu gostaria de usar esta oportunidade para mencionar que não apenas nesta questão da salvação, mas em muitas coisas tanto no Velho como no Novo Testamento, a família é tomada como a unidade básica. Os filhos de Deus, principalmente os cabeças das famílias, devem notar que o trato de Deus com os homens é na unidade da casa. Se você ignorar este princípio, você perderá muito. Como cabeça da família, você deve lançar mão desse princípio e orar: Senhor, tu me disseste que não estás tratando apenas comigo, mas também com minha casa. Por isso, peço que salves minha família. Não apenas o cabeça da família pode reclamar esta promessa, outros membros da casa também podem fazê-lo. Firmados na casa do pai, Raabe não era a cabeça da família, todavia foi ela quem clamou a Deus e assim a casa toda foi salva através dela.
Se você for o cabeça da família, isso é ótimo, porque como cabeça você pode representar a família no reclamar da promessa. Entretanto, você que não é o cabeça da família pode também se erguer em fé e reclamar a promessa de Deus, como Raabe fez, pela casa toda: Senhor, oro para que tu conduzas minha casa toda a ti mesmo para que seja abençoada por ti. Alegre-se com a família. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e as vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Deuteronômio 12:7. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo o que pedir a tua alma, come-o ali perante o Senhor teu Deus, alegra-te tu e a tua casa. Deuteronômio 14:26. Você vê como Deus disse aos israelitas que eles deveriam viver diante dele? Cada família devia comer e beber e regozijar-se diante de Deus. Em outras palavras, a bênção é para a casa, não para os indivíduos. Você e sua casa devem regozijar-se juntas na bênção do Senhor. Exemplos no Novo Testamento. 1. A casa de Zaqueu. E sobre Zaqueu? E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Lucas 19:9. Quão maravilhoso que o Novo Testamento proclame o mesmo princípio. Nós geralmente pensamos na salvação vindo do indivíduo. Talvez muitos tenham pregado dessa forma. Mas o Senhor declara que a salvação veio a esta casa. Quando você sai para pregar o Evangelho, deve atentar na salvação da família. Não espere que somente indivíduos sejam salvos. Se você crer realmente e esperar mais, seu trabalho sofrerá uma grande mudança. Queremos que casas inteiras sejam convertidas. Depende muito de sua fé e esperança. Se você esperar que eles venham um a um, eles virão. Mas se crer na vinda deles casa por casa, você ganhará casa após casa. O alcance da salvação de Deus é a casa, não reduzamos este alcance. A casa do nobre. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesmo em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele, e toda a sua casa. João 4:53. Aquele que foi curado era uma só pessoa, o filho do nobre, mas a Bíblia registra que o nobre e sua casa toda creram no Senhor. Embora somente o filho tenha recebido graça diretamente, todavia, a casa toda se voltou para o Senhor. Que nosso pedido e esperança diante de Deus também produzam tal fruto abundante. A casa de Cornélio. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Atos 10:2. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Atos 11:14. Cornélio convidou seus parentes e amigos para ouvir Pedro. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre eles, e todos os que estavam reunidos na casa dele foram salvos. Esta é uma demonstração tremenda de que Deus trata com famílias mais do que simplesmente com indivíduos. A casa de Lídia. E, depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 16:15. Os apóstolos pregaram o Evangelho à família de Lídia e eles creram e foram batizados. A casa do carcereiro de Filipos. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16:31. Este é um dos mais famosos versos bíblicos no cristianismo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Acho que não podemos discutir esta afirmação. A palavra de Deus não diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo e você terá a vida eterna, você e sua casa. Ela diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus trata com os homens pela unidade da família. Esta é a menor unidade, não a reduzamos mais. Se alguém crê no Senhor Jesus, sua casa toda será salva. Isto, realmente, é maravilhoso.
Eu não sei a razão, mas foi assim que o Senhor disse. A igreja de Filipos começou com esta promessa maravilhosa. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Essa promessa foi cumprida? E, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e, na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos 16:34. Quão lindo é este quadro! No início a promessa foi dada ao carcereiro e somente ele a ouviu. Mas ele levou sua família toda a ouvir a Paulo e todos foram batizados. Depois ele levou Paulo e Silas para sua casa e colocou comida diante deles. Ele com toda a sua casa se alegraram grandemente, pois todos creram em Deus. Desse modo a promessa. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Não é difícil de ser cumprida afinal de contas. Os apóstolos fizeram a promessa ao carcereiro, consequentemente a família toda foi salva. Os apóstolos não disseram ao carcereiro mais nada. Por exemplo, eles não disseram, você crê no Senhor Jesus e você será salvo. Daqui a 1 ou 2 dias lhe falaremos mais. Agora você deve descansar. Lentamente você deve testemunhar aos de sua casa para que eles possam gradativamente virem a ter fé e serem salvos. Podemos lhe assegurar que esta família sem dúvida mais cedo ou mais tarde será salva. Deixe-me perguntar, o que é mais fácil, salvar indivíduos ou salvar famílias? Naturalmente não queremos dizer que não devemos buscar almas uma a uma. Mas os apóstolos sempre incluíam famílias. Não percamos, então, este privilégio de levar famílias ao Senhor. Que a família seja o alvo do nosso trabalho. Se aspirarmos pela família, ganharemos a família. Se aspirarmos indivíduos, ganharemos somente indivíduos. Deus fará as coisas de acordo com a nossa fé. Se conhecermos a maneira de Deus tratar com os homens, não sofreremos a perda. Deus toma a família como sua unidade de operação. Ao ganhar uma pessoa, você ganha a casa toda a despeito do tamanho da família. Que nossos corações possam ser abertos por Deus a fim de que possamos tomar esta posição. Encorajemos os irmãos e irmãs a conduzirem famílias inteiras ao Senhor. A casa de Crispo. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e foram batizados. Atos 18:8. Temos exemplos na Bíblia de casas inteiras crendo no Senhor e exemplos de indivíduos crendo nele. Mas as famílias que criam naqueles dias excedem muito ao que vemos hoje. A graça de Deus pode facilmente vir a uma família inteira. Crispo e toda a sua casa creram no Senhor e foram batizados. A promessa é para vós e vossos filhos. Já temos visto como a porta do Evangelho foi aberta aos gentios na salvação da casa de Cornélio. Agora voltemo-nos outra vez para a situação no Pentecostes. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Et 2:39. A promessa dada no Pentecostes é que o pecado do homem pode ser perdoado e ele pode receber o Espírito Santo. Esta promessa é tanto para seus filhos como também para você. É portanto especialmente importante para os cabeças de famílias agarrar-se a esta promessa, dizendo, para nós e nossos filhos foi a promessa feita. Não é para nós exclusivamente, pois nossos filhos podem possuí-la junto conosco. Paz para casa. E, em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e, se não, voltará para vós. Lucas 10:5, 6. Quando alguém é enviado para pregar o Evangelho, ele deve entrar na casa dizendo, paz seja nesta casa. Se alguém na casa é digno da paz, esta bênção estará sobre toda a casa. Novamente, a paz de Deus não é só para o indivíduo mas para a casa. Que os jovens crentes lancem mão dessa bendita promessa. Graças a Deus, a paz também vem sobre casa após casa. A casa de Estéfanas. E batizei também a família de Estéfanas. 1 Coríntios 1:16. Paulo batizou cada membro da casa de Estéfanas porque todos eles creram no Senhor. A casa de Onesíforo. Saúda a Prisca e a Aquila, e a casa de Onesíforo. 2 Timóteo 4:9.
O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, e não se envergonhou das minhas cadeias. 2 Timóteo 1,16. Esta família cuidou de Paulo e não se envergonhou de suas cadeias. Você pode observar que não foi apenas um membro, mas a família toda que ajudou a Paulo. Espero que, com base nas poucas passagens escolhidas das Escrituras, não tenho tempo para mencionar todos os exemplos no Velho e Novo Testamento, possamos pelo menos estar seguros de que a unidade nos tratos de Deus é a família. Principalmente na questão da salvação, Deus toma a casa como a unidade de sua graça. A unidade do castigo de Deus. Aqui vamos encontrar alguns versos bíblicos que mostram que a unidade do castigo de Deus também é a família. Quando os homens se rebelavam contra Deus, ele reagia em ira contra suas casas. Assim não apenas paz, alegria e salvação são para a família, mas o castigo também é para a família. Como a bênção de Deus chega à casa, da mesma forma o castigo de Deus chega à casa. Se Deus pode punir a casa por causa de um membro, certamente Ele pode abençoar a casa também por causa de uma pessoa. Como a dor chega à família por meio do homem, assim a bênção e salvação chegam à casa por um membro. Em vista disso, um novo crente deve aprender a se levantar por sua casa. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. JS 24 2.15b. A casa de Faraó. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas, e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Gênesis 12:17. Por causa do pecado de um homem, Faraó, o Senhor afligiu a ele e sua casa. Se a aflição de Deus chega à família, não podemos esperar que sua bênção venha à família também? Não fomos destinados a ser afligidos, pelo contrário, devemos ser o povo da sua graça. A casa de Abimeleque. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis 20:18. Todas as madres da casa de Abimeleque foram fechadas. A casa de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel 12:10-11. Depois que Davi pecou, o castigo de Deus veio sobre sua casa, de tal forma que a espada não se apartaria de sua casa. Só Davi pecou, mas a casa de Davi recebeu o castigo de Deus. Do ponto de vista de Deus, a casa de alguém está intimamente relacionada com ele e eles se tornam uma unidade. Deus divide o povo na terra em casas, não em indivíduos. Portanto, devemos nos chegar a Deus pela família. A casa de Jeroboão. E isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. 1 Reis 13:34. Como resultado do seu ato de erigir ídolos, Deus cortou sua família toda. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo Dai, mas o que será também agora? 1 Reis 14:14. Por que Deus cortou fora a casa de Jeroboão? Só podemos dizer que foi por causa da família ser uma unidade diante de Deus. A casa de Baça. Eis que tirarei os descendentes de Baça, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como casa de Jeroboão, filho de Nebate. 1 Reis 16:3. Deus cortou fora a casa de Baça da mesma forma que cortou fora a casa de Jeroboão, porque a unidade dos tratos de Deus é a família. A casa de Acabe. Eu acho que uma das casas mais famosas no livro de Reis é a casa de Acabe. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baça, filho de Aías, por causa da provocação, como que me provocaste e fizeste pecar a Israel. 1 Reis 21:22. Por que Deus tratou com a casa de Acabe?
Porque Acabe provocou a Deus. Acabe foi um dos piores reis no Velho Testamento. Ele recebera o mesmo tratamento da parte de Deus que receberam as casas de Jeroboão e de Baasa. As casas de Datã e Abirão. E o que fez a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas e com as suas tendas, como também a tudo que subsistia, e lhes pertencia, no meio de todo Israel. Deuteronômio 11:6. A palavra família no hebraico é a mesma palavra para casa. Datã e Abirão pecaram contra Deus, a terra abriu sua boca e tragou a eles e suas famílias. Estou convencido de que a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é também positiva e negativamente, afirma que a casa é a unidade dos tratos de Deus. Irmãos, vocês acham que isto é verdade? Se acharem, vivamos cuidadosamente diante de Deus porque uma pessoa pode afetar a casa inteira. Os cabeças das famílias. Eu gostaria de falar principalmente aos cabeças de famílias. Para os filhos, nossas palavras não devem ser pesadas demais. Mas todos os responsáveis na Bíblia, com a provável exceção de Lídia, são cabeças de famílias. Como cabeças de famílias, eles são responsáveis diante de Deus de uma forma especial. Qual é esta responsabilidade especial? É que levem suas famílias a servirem ao Senhor. Na capacidade de cabeça da família, eu posso reclamar a promessa de Deus para a casa toda. Eu posso declarar que minha casa vai crer no Senhor. Se os filhos têm crido ou não, isto não altera esta decisão, porque eu, não eles, sou responsável pela família. Eu devo citar as palavras de Josué diante de Deus e da minha família, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Josué 24:15. Eu escolho por minha família. Daí em diante o mundo tem de reconhecer que esta é uma família cristã, uma família que crê no Senhor. Permaneça nesta decisão e fale com fé. Não comprometa sua posição. Traga sua esposa e seus filhos para a mesma posição. Agarre-se a isto: eu sou o cabeça da família, minha casa vai crer em Deus. Eu decidi ter uma casa que adora, uma casa que crê no Senhor. Se você declarar por fé e guiar com autoridade, você naturalmente fará seus filhos entrarem. Eu acho que cada e todo cabeça de família devem reunir seus filhos e dependentes e declarar a eles as palavras de Josué: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tomar esta posição de fé, toda a sua casa eventualmente virá ao Senhor, pois eles não têm como escapar. Isto é realmente maravilhoso. Já vimos então que a salvação da família está na Bíblia, mas nossa experiência a este respeito não é adequada. Graças a Deus, quando eu estive na Inglaterra, tive o privilégio de encontrar um grupo de irmãos que também cria na salvação para a família. Eu encontrei entre eles família após família de cristãos. Fiquei profundamente impressionado. Conforme nossa fé, assim Deus fará a nós. Quando falei com eles, fiquei realmente surpreso. Nós temos o conhecimento, mas eles têm a realidade. Certa vez visitei George Cushing, o autor de Segurança, Certeza e Alegria. Naquela época ele já tinha mais de 80 anos de idade. Seu cabelo e barba estavam brancos. Ele não saía mais da cama, e sua mente já estava um tanto embotada. Mas quando visitei, ele me disse: irmão Ney, sabe, não podemos viver sem ele e ele não pode viver sem nós. Ele se achava em íntima comunhão com o Senhor. Como sabe, com exceção da Bíblia, seu pequeno livrete, Segurança, Certeza e Alegria, tem tido a maior circulação. Graças ao Senhor, o Sr. Cushing tinha uma família de mais de 80 pessoas e todas eram salvas. Seus filhos, noras, netos, bisnetos eram todos salvos. Ele creu na palavra: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa. Por isso sua família inteira foi salva. Espero que você esteja convencido da salvação da família. Novos crentes devem reunir suas famílias e declarar a elas que dali em diante suas casas pertencem ao Senhor. Querem eles verdadeiramente creiam ou não creiam, quer aprovem ou desaprovem, a declaração deve ser feita. Como cabeça da família, você deve tomar esta posição. Você deve segurar as rédeas da sua casa para que todos sirvam a Deus. Deixe-me dizer-lhe,
se você tomar esta posição pela fé, assim será feito a você. Se todos os que foram salvos tivessem vindo por famílias ao invés de indivíduos, que diferença isso teria feito? Irmãos, não sejam nunca negligentes para com os filhos em seus lares. Um dos grandes fracassos da igreja protestante está na família. Eles dão muita liberdade à próxima geração. Veja a Igreja Católica Romana. Eles não precisam pregar o Evangelho, porque todos os que nascem nos lares católicos são reconhecidos como católicos. Você não os vê pregando nas ruas como o exército da salvação, e contudo geração após geração é propagada dentro da Igreja Católica. Eles não dão muita ênfase ao acréscimo de fora, mas ao nascer dentro. Desprezando a fé pessoal, todos nas famílias católicas são incluídos no sistema. Hoje há 3 vezes mais católicos do que protestantes no mundo. Nós também devemos ter cuidado para não deixar nossos filhos escaparem para o mundo. Se crermos realmente, o Senhor vai operar. O caminho é claro, Deus vai nos abençoar pela família. A salvação da família é um princípio tremendo, um crê e a casa inteira será salva. Portanto, fique firme diante de Deus para que sua família inteira possa ser transformada.